Tudo bem, pessoal? Terceiro bloco da aula. Continuando o conteúdo sobre as nulidades, tá? Quando há a prolação de uma sentença absolutória, tá? O réu foi absolvido da acusação, todas as nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, elas ficam sanadas no processo, tá? Por quê? Porque tecnicamente essas nulidades, se reconhecidas, fariam com que o processo retornasse ao estágio anterior da sentença, tá? Podendo gerar uma nova sentença, ainda que condenatória. Então, essas nulidades, se forem reconhecidas, elas serão em prejuízo do réu, tá? Quando a sentença é absolutória e ela transita em julgado, ou seja, não tem mais recurso, não cabe mais recurso, o Ministério Público não recorreu, aí a sentença ela faz coisa julgada material e formal, tá? E ficam sanadas todas as nulidades, não se argue mais nada, tá? Diferente é quando a sentença ela é condenatória, tá? E ela transita em julgado. Vocês vão ver que a partir do momento que uma sentença condenatória transita em julgado, você tem um prazo e você pode interpor uma revisional criminal para rever algum momento ou alguma coisa que ficou pendente no processo anteriormente, ou alguma nulidade, inclusive, que foi arguida e não foi reconhecida e você ainda assim quer rever, tá? Então, há essa possibilidade da revisão e de rever e alegar as nulidades que ocorreram no processo de conhecimento, né, na ação penal, em revisional criminal. Então, naquele momento, você também vai poder alegar as nulidades relativas absolutas perante a revisional criminal. Assim, é também o momento de se alegar as nulidades nesse recurso. É um recurso, tá? Esse processo ele vai pro Tribunal de Justiça. A revisional criminal, ela tecnicamente ela não fica como juiz de primeiro grau, tá? Porque não seria lógico você dar uma revisional para o juiz que te condenou, tá? Você precisa realmente rever aquele posicionamento anterior, tá? Então, a competência originária é do tribunal, tá? A revisão, ela pode ser proposta a qualquer tempo, essa é a previsão do 622 do Código de Processo Penal, tá? E elas não transitam em julgado. Então, é como assim, uma nulidade ocorrida durante o processo de conhecimento, ela não vai transitar em julgado materialmente, ela preclui dentro do processo de conhecimento, tá? Porém, para alegar em revisional criminal, ela não preclui, então você consegue alegar ela posteriormente também. É meio doido? Porque veja, ela preclui no processo de conhecimento uma nulidade relativa, porque as absolutas não. E eu não posso alegar lá, mas depois em revisional criminal eu posso? Pode, tá? O remédio, a revisional criminal é um remédio, né? Então ela é um meio de salvaguardar os direitos da pessoa condenada, tá? Momento para arguição das nulidades e nulidades sanáveis. Então, a gente tem dois tipos, né? As nulidades e nulidades sanáveis. Entenda-se como nulidades e nulidades sanáveis absolutas, nulidades absolutas e nulidades sanáveis as relativas, tá? Existe um momento certo para cada arguição e, inclusive, o CPP ele prevê o que são nulidades relativas e o que são nulidades absolutas, tá? Uma forma da gente sempre decorar, e essa tabelinha eu vou passar para vocês também na apostila, as nulidades absolutas, elas sempre violam a ordem constitucional. Vocês sabem que, e a gente já viu, que os princípios constitucionais relativos ao processo penal estão previstos na nossa Constituição Federal. Quando um direito fundamental relativo ao processo penal, relativo ao preso, ao condenado, é violado, a gente fala que essa violação é uma nulidade absoluta, tá?
quando a gente está falando de nulidade relativa, a gente está falando de procedimento, tem a ver com a legislação infraconstitucional, ou seja, tem a ver com garantias e a legalidade prevista dentro do Código de Processo Penal, tá? Quando isso é violado, é uma nulidade relativa, tá? Momento para arguição. Então, para as nulidades sanáveis, ou seja, as relativas, o Código de Processo Penal estabelece um momento adequado para sua alegação, sob pena de preclusão, tá? Você não pode mais arguir ela, passou o teu prazo, tá? Então, segundo o artigo 572 do CPP, as nulidades sanáveis são as que estão previstas no 564, inciso 3º, alíneas D e E, segunda parte, G, H e inciso 4º, desde que não sejam arguidas oportunamente nos termos do 571. E se o ato tiver sido praticado por outra forma e atingiu o seu fim, então foi praticado por outra forma. Lembram do bloco anterior quando eu dei o exemplo da citação por hora certa, em que ocorreu de forma incorreta, porém ela atingiu o fim, não violou nenhuma garantia? Tá? Isso é uma das possibilidades. Aquela nulidade relativa, a potencialmente nulidade, ela deixa de poder ser arguida porque o ato praticado atingiu o fim sem ferir nenhuma ordem constitucional, nenhuma regra, nenhum princípio constitucional, tá? E se a parte, ainda que tacitamente, tiver aceitado os seus efeitos, tá? Então, a parte não arguiu a nulidade naquele momento, não teve prejuízo, toca o barco. Tá? Então, vamos ver o que fala o 564, inciso 3º, porque, assim, é importante sempre, gente, que vocês estejam assistindo a aula online, mas estejam com o Código de Processo Penal, tá? Porque a nossa matéria tá toda aqui, tá? Ainda que vocês peguem, eu mande a apostila para vocês peguem o manual, o Código de Processo Penal é o que rege a nossa aula, a nossa matéria, tá? Então, é importante vocês prestarem atenção nisso e estarem com ele sempre a postos, tá? Sempre à mão. Então, tá. O 564, inciso 3º, vamos lá. 564, vamos ler ele inteiro, né? Então, 564, a nulidade ocorrerá nos seguintes casos: por incompetência, suspeição ou suborno do juiz, isso é nulidade absoluta. Por ilegitimidade da parte, nulidade absoluta. Por falta das fórmulas ou dos termos seguintes. Então, a gente passa para as nulidades sanáveis no inciso 3º, tá? Então, lá ele fala que são sanáveis a linha D e E, segunda parte. Então, a D, a intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele intentada e nos na intentada pela parte ofendida, quando se tratar de crime de ação pública. A E, segunda parte. A primeira parte fala a citação do réu para ver-se processar o seu interrogatório. Segunda parte, quando presente e os prazos concedidos à acusação e à defesa, tá? Tem que respeitar os prazos, é 15 dias sucessivos para apresentar alegações finais, tá? Resposta à acusação, defesa prévia, acho que são 10 dias. Tem que respeitar esses prazos. O não respeito desses prazos gera nulidade relativa. O que é? O que vai acontecer? Esse prazo vai ter que ser reaberto para a parte integralmente. Ou, se o juiz concedeu lá um prazo que era de 15 dias, concedeu 10, ele vai ter que conceder o restante do prazo. Ou ele restabelece o prazo integral, ou ele concede o restante, tá? Isso daí vai depender aí do posicionamento de cada juiz. Tem juiz que consegue, então concedo, acrescento 5 dias a mais para apresentar as alegações finais, tá? Ou restabeleço o prazo por completo, 15 dias sucessivos, beleza? Há essa possibilidade também. No procedimento comum e no sumário, as nulidades da instrução nos debates orais ou memoriais escritos. Então, no procedimento comum, ordinário e no sumário, sumaríssimo é juizado especial, tá? Então, sumário e ordinário, vocês vão ver que tem diferença, vai depender sempre do crime, da pena, da quantidade de pena, a gente vai ver isso também, tá? Mais pra frente. Qual que é o requisito, né, para se estabelecer qual é o procedimento ordinário, qual é o sumário.
Então, o momento correto para alegação das nulidades são nos debates orais, no caso de procedimento sumário, e memoriais escritos. Então, é aquele momento, isso é antes da sentença, gente, porque finalizou os debates orais e apresentou os memoriais escritos, o processo encerrou a instrução, tá? Você tem que ir, aí o processo vai concluso direto para a sentença. Então, é esse o momento que você tem que alegar, se você não alegou antes, tá? Esse é o teu último momento, na verdade, tá? Para você alegar. Aí, na sentença, em sede de preliminar, o juiz vai analisar as nulidades, porque as nulidades são sempre arguidas em sede de preliminar. Por quê? Porque se o juiz reconhece uma preliminar de mérito, antes de analisar a materialidade e a autoria, se o juiz reconhece uma preliminar de nulidade, ele não vai sentenciar, tá? Ele vai retornar o processo para o momento em que aquela nulidade ocorreu e vai corrigir o processo, vai sanear o processo antes, tá? Sanear é corrigir, é corrigir, tá? Então, ou em qualquer um dos procedimentos, as nulidades da sentença nas razões de apelação, tá? Então, teve nulidade, a sentença não reconheceu, ou a sentença afastou, ou a sentença não se manifestou, ou a pessoa não alegou em sede de memoriais. A pessoa tem que apresentar novamente em sede de recurso de apelação, nas razões de apelação, tá? Lembrando que essa nulidade, ela tem que ser arguida lá em alegações finais, tá? Ou durante a instrução e o juiz ainda que não reconheça, você vai poder alegar em razões. Agora, vamos supor, você nunca alegou aquela nulidade, tá? Em momento nenhum. Não é uma nulidade absoluta, é uma nulidade relativa, precluiu. Se você alegar isso em razões de apelação, tá? Exemplo, é inovação recursal. Aí o tribunal não vai nem conhecer essa porção do teu recurso, tá? Porque ele vai dizer assim, olha, a inovação recursal, você não alegou em nenhum outro momento do processo, então agora a inovação recursal eu não vou reconhecer, não vou conhecer a matéria, a porção do teu recurso nesse sentido, tá? Eu vou analisar o resto, tá bom? Porque o recurso, ele tem que ser conhecido, não conhecido ou parcialmente conhecido. Feito isso, o que vai ser julgado? O que conheceu e o que parcialmente conheceu. O que você não conheceu, o tribunal não vai nem se manifestar sobre o tema, tá? Aí o não conhecimento do recurso ou parte dele vai depender de várias circunstâncias que a gente vai ver quando a gente estiver tratando da parte recursal, tá bom? Então, se o tribunal nem reconhecer, o relator nem conhecer da sua alegação, ele não vai nem analisar, tá bom? Você não consegue, inclusive, nem interpor recurso especial, recurso extraordinário, porque não teve nem análise nem teve pré-questionamento da matéria, tá? O pré-questionamento em processo penal, ele é feito, inclusive, quando você alega, o tribunal analisa, acolhe ou rejeita, né? Tecnicamente, ele tem que rejeitar para você interpor recurso especial ou extraordinário, tá? Então, se ele não conheceu, ele não vai analisar, não vai ter pré-questionamento, você não vai poder interpor novo recurso, ou um recurso para as cortes superiores, tá? No procedimento do júri, as nulidades da instrução, na primeira fase, você tem que arguir nos debates orais, ou também nos memoriais escritos, tá? As nulidades ocorridas na segunda fase do júri, a gente vai ver cada fase depois, tá? Ainda não é o momento, mas você já tem que saber cada momento de arguição, para quando a gente começar a ver o procedimento específico do júri, você já ter isso em mente, tá? Isso é matéria básica, nulidades, que a gente tem que saber, tá bom? Então, na segunda fase, qual é o momento para você arguir as nulidades? Após a pronúncia, que daí depois que você é pronunciado, que você vai pro plenário, né, que você vai ser submetido a julgamento no plenário, então tem que ter a decisão anterior de pronúncia, e assim que apregoadas as partes, instalada a sessão de julgamento. Instalou a sessão de julgamento, apregou as partes, foi todo mundo pro plenário, aquele é o momento para você alegar nulidade, tá?
As nulidades ocorridas em plenário, a gente vai ver no procedimento do júri que ele tem um rito a ser seguido, por isso que a gente fala rito do tribunal do júri, tá? Ele tem cada momento certinho para acontecer as coisas, o que cada um vai falar, que momento que cada um vai falar, que cada parte vai falar, que a defesa vai falar, que o Ministério Público vai falar, tá? Isso tem que ser respeitado, senão gera nulidade, tá bom? Conforme elas ocorram, assim que elas vão ocorrendo no processo, a parte tem que alegar logo em seguida, seja o Ministério Público, porque ele é parte no processo, ainda que o Ministério Público, os nossos tribunais, eles acabam sentando até às vezes no mesmo patamar que o juiz, ou só abaixo e a defesa não, a defesa senta-se como parte no processo. O Ministério Público é parte, tá? E isso já é um grande movimento, inclusive da Defensoria Pública, para que o Ministério Público seja tratado como parte, porque ele é parte, tá? Ele é a parte que acusa, ele não é o amigo do juiz, ele não é o auxiliar do juiz, ele não é o confidente do juiz, tá? Muitas vezes em sessões de julgamento a gente vê o Ministério Público e o juízo conversando durante a sessão. Isso não pode acontecer, isso não deve acontecer, gera suspeição, tá? Não pode. Então, o Ministério Público é parte e tem que sentar ao lado da defesa, né? À frente da defesa, assim como a própria defesa, tá? Isso não acontece ainda, é um movimento mais da parte ativa de quem atua no outro lado da justiça, tá? Mas ainda não acontece. Porém, elas têm que ser as nulidades que ocorrem durante o julgamento no Tribunal do Júri, elas têm que ser alegadas tanto pelo Ministério Público quanto pela defesa, tão logo elas ocorram, tá? Você não pode deixar para depois, você tem que alegar. Tá? A racionalidade do Tribunal do Júri é totalmente diferente do procedimento comum, tá bom? Ela é oral, os debates são orais, tudo que você vai alegar tem que ser oral. Terminou o julgamento, saiu o resultado do conselho de sentença, que são dos jurados, você vai recorrer, você tem que recorrer na hora, oralmente, tá? Porque a ata de sessão, que vai ser escrita, tudo o que aconteceu, ela é a peça mais importante. Porque tudo que tem que acontecer tem que estar escrito ali, tá? Inclusive o recurso. Você interpôs o recurso do Tribunal do Júri também, ele só vai devolver a matéria, remeter a matéria para o Tribunal de Justiça, do que você alegar. Você não pode recorrer genericamente, igual a gente faz no procedimento comum e sumário. Você diz que vai recorrer e ponto, acabou. Não, no Tribunal do Júri você tem que recorrer e dizer, estou recorrendo de qual parte, tá? Sobre qual fundamento eu estou recorrendo. E vai ter a linha A, B, C, D e E, você tem que dizer sobre qual a linha você está recorrendo, qual é o seu fundamento. Se você só simplesmente recorrer e não dizer por que você está recorrendo, qual é o seu fundamento, o tribunal não vai conhecer o seu recurso, tá? Porque ele não é específico, porque ele não está devolvendo a matéria, ele só está remetendo, tá bom? Então, no Tribunal do Júri, quanto às nulidades absolutas, então eu já falei várias vezes, né? As nulidades absolutas são aquelas que ofendem a ordem constitucional, os princípios constitucionais previstos na nossa Constituição, tá? Então, elas são alegadas a qualquer momento, não importa se é no primeiro grau, não importa se é no segundo grau, não importa se é em fase recursal aos tribunais superiores. É a qualquer momento e, inclusive, ela não precisa ser alegada pela parte nem pelo Ministério Público, né? Nem pela defesa, nem pela acusação. Ela pode ser reconhecida e deve ser reconhecida, vejam, não é uma escolha do juiz, tá? O juiz, ele é atrelado à norma, tá? Ele não pode agir fora da norma, fora da legislação. Então, quando o código fala que as nulidades absolutas devem e podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz, quer dizer, deve, tá? Não é uma faculdade do juiz, é uma obrigatoriedade. Há casos em que os juízes não reconhecem? Tá? Há casos. Os que têm um pensamento mais arcaico, mais punitivista, eles não reconhecem, tá? Então, a defesa tem que ficar batendo, martelando. Inclusive, já vi casos de juízes de tribunais, né, os desembargadores,
que não reconhecem súmulas que são em prol do réu, né? As súmulas que beneficiam o réu, extensão de minorante, que não seja minorante específica, atenuante genérica, que pode ser reconhecida para ambos os coautores. Isso é súmula do STJ e eles não aplicam, tá? Então, veja, é uma gravidade muito grande, mas infelizmente a gente às vezes não tem muito o que fazer, senão simplesmente, beleza, não aplicou a súmula, ok, vou recorrer, recorre para o STJ reconhece, atenua a pena, tá tudo 10, tá? Mas infelizmente esses entraves ideológicos às vezes acabam acontecendo, tá? Isso tem muito a ver por conta da forma em que a nossa magistratura é tratada, tá? Mas a gente não tem às vezes muito o que fazer, a não ser recorrer, tá bom? Então, os meios para alegar as nulidades absolutas. Então, gente, a nulidade absoluta, ela não tem um momento, que nem eu falei para vocês. Ela não tem um momento específico dentro do processo. Você pode, às vezes, esquecer de alegar, passou batido, gente. Um processo, às vezes, dependendo da complexidade do processo, quando a gente pega processo de organizações criminosas, de tráfico de drogas, o processo é gigante, gigante. Tem lá 15 réus, 15 alegações, 15 defesas, 15 pareceres, ou um parecer do Ministério Público analisando a dosimetria da pena de cada réu. Então, assim, são coisas descomunais. Passa, tá? Passa batido. Acontece. Por isso, as nulidades absolutas, você pode simplesmente alegar por simples petição nos autos. Verifiquei agora, dou outro juízo, verifiquei neste momento, em criteriosa análise aos autos, verifiquei que ocorreu nulidade absoluta referente a tal coisa, tá? Você pode, indica o movimento, indica o momento, indica como que ocorreu aquela nulidade, fundamenta e pronto. 2 páginas você resolve o teu problema, tá? Oralmente, quando for o momento, né, quando for a oportunidade, vamos supor que tá lá durante uma audiência de instrução e você não alegou por memoriais, né, por petição simples ou petição simples nos autos aquela nulidade, mas está na fase de instrução, tá tendo audiência de instrução, você tá lá, você ainda não alegou, você alega na hora. Fala, doutor, juízo, aconteceu uma nulidade assim, 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 naquele momento, naquele procedimento, movimento tal do projude, tal, o juiz abre na hora ali e já manda corrigir. Na ata da audiência de instrução e julgamento, tá? Na ata já consta a ordem para corrigir aquela nulidade, aquele defeito, tá? Também. Alegações finais também é o momento, razões recursais também é o momento, contra-razões, às vezes quem recorreu foi o Ministério Público, você vai apresentar contra-razões? Pode, tá? É o momento, não existe algo engessado quando a gente está tratando de nulidades absolutas.